Tropical. De volta com o nosso Redação Tropical, agora a segunda parte, sempre trazendo para você uma entrevista. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Kessler Albert Silva, ele que é médico pediatra e também coordenador da pediatria do Hospital Márcio Cunha de Patinga. Dr. Kessler, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, poder participar da entrevista. Pois é, a gente está vivendo um momento um pouco complicado devido a esse começo, né, do inverno, do frio, ainda outono, mas as pessoas já estão sentindo alguns impactos, né, com esse frio que está começando, e a síndrome respiratória aguda grave é uma delas. E o Hospital Márcio Cunha já tem sentido esse efeito nos atendimentos, né? Na verdade, toda a área da saúde aqui do Vale do Aço tem sofrido, né? A gente tem esse problema nessa época do ano, dessa sazonalidade, que você tem essa questão dessa mudança abrupta da temperatura. E acaba que os vírus, eles gostam de circular nesse momento. Então, assim, boas pessoas já perceberam, já tiveram alguém da família sofrendo ou passando por algum desses problemas. É o vírus sincicial respiratório, que é o mais comum causador de bronquiolite, né? Muito conhecido aí no Instagram, todo mundo já tem ouvido falar, né? Nos próprios programas de rádio e até de televisão, que a bronquiolite ela tem esse problema, né? De acometer crianças muito pequenininhas, né? Assim como temos a influenza, a IAB, a A é mais comum de causar síndrome respiratória aguda grave, né? E temos a Covid-19 também, que ainda assim circula no nosso meio em determinados momentos, não como era na pandemia. No caso, os bebezinhos, né, na questão da bronquiolite, quais são os principais sintomas ali, Dr. Kessler? Primeiro inicia com a dificuldade de amamentar. Você vai ver que a mãe fica assim, doutor, tem como, será que eu não estou vendo que está piorando? Falei, não, é quase que impossível não perceber que um bebezinho muito pequenininho que esteja em amamentação e tenha contraído bronquiolite, você não perceba que ele está piorando. Não todos necessitarão de hospitalização, porque não são todos que evoluirão para a síndrome respiratória aguda grave, mas nós temos boas parcelas. Aí tem aqueles que têm o fator de risco, né? O prematuro, o que é cardiopata, problema cardíaco, o que já tem problema respiratório, né? Então, assim, o que tem irmão em casa é um fator de risco pelo fato do irmãozinho, às vezes, irmãozinho pequeno que está aí na escola, que está aí na creche, ele leva esses vírus para casa, né? Então deixa com que a criança fique exposta e um irmãozinho de 3 anos, a gente separar ele do bebezinho que chegou em casa é quase que impossível, né? É verdade. Então, sim, a mãe percebe, mas o principal, você começa a perceber o espirro, a tosse, a secreção nasal, a respiração mais ofegante e a dificuldade de amamentação, principalmente. E qual que é a forma que essa mãe tem de prevenir essa criança? Primeiro de tudo, não precisa fazer aquele isolamento igual a gente fazia do Covid, mas é legal que esse bebezinho ele não tenha contato. Imagina uma criança 7 dias de vida que chega em casa, uma mãe cesariana, e às vezes enche a casa de visita, porque os familiares eles acabam ficarem curiosos, né? Querendo ver a criança nova que chegou na família. Então a orientação que a gente pede é não visita. Primeiro que essa mãe está precisando de tempo para digerir todo o processo do parto, que não é fácil. Está estressada por causa da amamentação, que não é nada fácil. O sono fica prejudicado. Então, assim, acaba que a gente tem esse problema ali com a mãe e ela precisa de tempo para resolver isso. E às vezes a gente enche a casa de visitas e você vai estar expondo. Por quê? Em mim, um vírus sincicial respiratório, uma influenza, pode me dar uma dor de cabeça, uma ardência no nariz, um espirro. E na criança vai desenvolver, às vezes, a bronquiolite, vai ter o problema grave. E quem sofre no hospital com a gente depois na internação é a mãe, porque eu preciso dela lá. E, infelizmente, não existe um tratamento específico, por exemplo, para bronquiolite. Eu faço o que a gente chama de tratamento de suporte. O que é isso? Se precisa de oxigênio, eu oferto oxigênio. Se não consegue alimentar, eu passo sonda nasal para poder
receber a dieta, ou põe no soro. Se precisa de suporte ventilatório, eu vou oferecer o suporte ventilatório na medida necessária, seja em dispositivos externos ou mesmo até em intubação quando necessário. Uhum. Tem alguma pergunta, Kekel? Kesley, é o seguinte, acho que o caso do filho da Virgínia foi isso, não foi? Foi bronquiolite. Foi, também. que ele ficou internado alguns dias. Então, assim, imagino que toda mãe sente aquele desespero, ver a criança com esses sintomas, né? É porque, na verdade, é angustiante. Até pra gente que é médico e está habituado a trabalhar com aquilo ali, pra gente é angustiante, porque é uma impotência pelo fato da gente não conseguir ter um tratamento específico. Então, você não consegue tratar uma doença que não tem um tratamento específico. Então, assim, a gente tem que esperar como que a criança vai responder aquilo. E aí depende de cada criança. Tem crianças que respondem super rápido, tem crianças que demoram mais tempo, tem alguns que precisam da hospitalização, outros não. Então, a gente mexe com uma coisa muito insegura e a gente brinca lá com a gente, que às vezes a gente tem a bronquiolite como uma montanha russa. Na mesma hora que você acha que o bebezinho está bem, no outro dia já está mal, ou de manhã acorda bem, à noite já está mal. Então a gente vê essa oscilação. E trabalhar com essa oscilação, você trabalha com insegurança. Então, assim, a mãe vê uma criança que não consegue respirar, isso é agoniante. Sim. A gente até está falando muito a respeito da questão da bronquiolite, que costuma dar mais em bebezinhos mesmo, né? Recém-nascidos ou poucos meses. Mas agora crianças mesmo, vamos pegar uma faixa etária aí dos 3, 4, né, 5 anos. A hidratação também é muito importante nessa época, né? A mãe, normalmente, quando vem consultar, ela quer um mucolítico, né? Me passa um remédio para tosse, um remédio para melhorar isso. Não existe comprovação nenhuma que isso tenha uma melhora, mas que sim, a água, ela é o principal mucolítico que a gente possa utilizar como um mecanismo de prevenção até. Então, sim, e no frio a gente tem a tendência de beber menos líquido. Isso já é normal acontecer. Então, e gastamos mais líquido pelo fato da gente conseguir uma respiração. Na respiração, a gente perder essa questão a respiração mais quente, você acaba perdendo mais líquido na respiração também. Então, assim, beber água, manter a hidratação do maiorzinho, tomar muito cuidado com aquelas crianças que são diagnosticadas com asma ou aquele lactente sibilante, que a gente fala que toda vez que gripa, a gente não fala que é asma por causa da idade, mas ele tem facilidade de ter o chiado, né, que a mãe percebe no peito. Sim. Então, assim, esses pacientes, eles são mais cuidadosos. Você tem que prestar um pouquinho mais de cuidado, de atenção. O maiorzinho, sim, ele pode, às vezes, esconder algum sintoma, alguma coisa, principalmente porque a gente trabalha com limiar de dor. E limiar de cômodo vai variar de cada criança também. A gente fala também da questão da aglomeração, e aí, vamos lá, tem a escola, a criança que vai para a escola. Qual que é a prevenção e a orientação que os pais, né, têm que ter aí em relação a isso? Porque vai conviver com outras crianças também. A criança que está mais gripadinha, é bom que não vá à escola durante esse período. Isso, perfeito. O que acontece? A gente brinca que a moeda, ela aumenta o valor, o tamanho dela aumenta de acordo com o valor. Então, a moeda de R$1, a cara e a coroa são grandes em comparação que a de 1 centavo que tinha na nossa época. Eu acho que nem encontra mais. Mas se você levar em consideração, eu ganho em questão de ter interação social com outras crianças, de receber ordem de outras pessoas que não são os pais. Eu ganho na escola um poder de dividir as coisas ou mesmo de se defender, né, que a gente aprende. Tem algumas crianças que melhoram a alimentação pelo fato da competição, mas eu perco no outro lado. Todas as doenças contagiosas eu vou estar exposto. Síndrome mal-pé-boca que teve recente, as próprias gripes, todas elas, as síndromes gripais, a criança vai estar exposta. Então, assim, alguns cuidados, primeiro, a gente tem que ter. Tem alguns relatos falando que é legal que você faça a higienização nasal antes de ir para a escola e quando retorna. Isso ajuda. Nada daquilo muito forte para tomar cuidado com o ouvido. Muitas pessoas já entendem essa parte. Quanto pressão você colocar no nariz, você pode ofender a tuba auditiva e ter problema de infecção de ouvido, não é tão legal. Então você vai fazer higiene de acordo com a tolerabilidade da criança.
às vezes um leve, tranquilo. Se viu que está tendo dificuldade, pressão, não força, não faz isso, porque vai ajudar. Você fazendo isso antes de ir o retorno da escola já vai ajudar. E aquela mamãe que percebeu que a criança está desconfortável, está tossindo, está tendo coriza, evitar ir para a escola. Porque não tem jeito, a criancinha tem umas que tem a fase da oralização um pouquinho mais intensificada, ela vai pegar um brinquedinho, vai pôr na boca, a outra coleguinha vai vir e vai pôr na boca. Teve uma vez que eu estava buscando meu menino na escolinha e os amiguinhos, quando ele era mais novo, estavam dividindo o bico. Então um chupava o bico, passava um pouquinho, emprestava para o outro chupar um pouquinho. Então, assim, é difícil, porque não tem como aí a gente vigiar o tempo todo isso na escola, nem que tenha um professor para cada aluno vai conseguir evitar esse tipo de contato. Então, assim, a gente pede para evitar essa questão do ir para a escola adoecido. Né? Isso é importante para que a gente consiga bloquear e diminuir esses contatos. Nós estamos aí na fase da vacinação, né? Inclusive os municípios aqui do Vale do Aço estão realizando no próximo sábado, dia D de vacinação. Qual que é a importância da imunização, principalmente, né, crianças, os pais também estarem atentos à atualização do cartão de vacina? Quando a gente chega nesse momento, acaba que aflora um pouco mais essa questão da vacinação. Mas acaba que é de suma importância que o calendário vacinal esteja em dia, né? Porque nós estamos falando de síndrome respiratória aguda grave, de coisa que dá para prevenir em alguns casos, nas crianças maiores, mas nós não podemos esquecer da meningite, das outras doenças que são graves, que você consegue prevenir pela vacinação. Então, sim, a influenza A é a principal causadora de síndrome respiratória aguda grave, não que as outras não possam decorrer com esse desfecho, vai depender muito mais do hospedeiro. Mas você consegue prevenir isso com vacina. Então, sim, não quer dizer, e algumas pessoas elas entendam mal isso, não quer dizer que talvez não vá pegar, mas se pega, o resultado disso é muito importante. Você vai ver que você tem um resultado, às vezes, menos ruim, entre aspas, você vai ter um desfecho um pouco melhor. E existe uma forma, aí a grande dúvida é que a partir do 6º mês que você vai vacinar a influenza, por exemplo. E aí a mãe fala, e os menores de 6 meses, o que a gente faz? A gente fala que a gente faz uma proteção casulo. O que é isso? Eu vacino todos os que estão próximos daquela criança. Então eu vacino a mãe, vacino o pai, vacino os irmãos. Então eu consigo fazer uma proteção indireta da criança, protegendo quem está próximo dele. Então, sim, é de suma importância que a gente tenha as vacinas. São raras as contraindicações vacinais. Então, sim, tem dúvida, o pessoal da sala de vacinação consegue tirar essas dúvidas. Continua na dúvida, tem um médico, o pediatra, que pode te ajudar e fazer com que você consiga ter essa ideia. Mas são muito raríssimas os casos que a gente fala assim, não pode vacinar em contraindicação absoluta. Doutor, essa semana a gente teve uma representante aqui da prefeitura falando justamente, né, do dia D amanhã de vacinação, e eu levantei uma bandeira aqui e eu queria que o senhor falasse também, porque o senhor pode assinar embaixo, né, e afirmar isso aqui até para que seja feita uma campanha. Eu estou levantando uma bandeira aqui, que é de não beijar criança recém-nascida, né, doutor? Não pegar na mãozinha, né? Porque tem muita gente que tem essa mania. As pessoas mais antigas também já pegam, já dão um beijinho e tal. Isso não é saudável, né, doutor? Não. E para nenhum tipo de criança, né? Então, assim, se você for olhar o bebezinho, é quase um crime, né? Quando você faz isso. Os maiorzinhos, se você for levar em consideração que por volta de 3 meses a 4 meses, 5 meses, tem a fase de oralização mais intensa da criança. E é a fase que eles estão mais ativos. Então, eles olham para todo mundo, eles sorriem para todo mundo. Então, ele acaba chamando a atenção das outras pessoas. E essa fase, ele está descobrindo a mão. Então, se você percebe uma criancinha de 4, 5 meses, 4 meses, 3 meses, ela está com a mão na boca o tempo todo. Então, é a mesma coisa de você pegar seu dedo e enfiar dentro da boca da criança. Porque ali você vai pegar na mão dela, ela vai pôr a mão na boca. Né? E fora que
a superfície que a gente encosta, a mão não é, se ela não está devidamente higienizada, ela não é legal. E nós temos a questão do bioma nosso, o microbioma seu é diferente do meu. Então, assim, a mãe e o pai, eles estão acostumados, a criança está acostumada com aquela bactéria que está no corpo do pai e da mãe, que nós temos as bactérias boas que vivem com a gente, mas não está acostumado com a minha. Então, assim, eu não tenho que ficar passando o meu microbioma para a criança, que eu posso gerar um problema ali para ele. Então, sim, devia ser um crime isso, quando você pega um bebezinho, uma criança, e você vai lá e cumprimenta pegando na mão. Aí tem uns que falam, pode ir no pé? Eu falei, nem no pé, porque dependendo da criança, ela vai levar o pezinho na boca. Então, se é mais, cumprimenta os pais, abençoe por fora. Né? E tem alguns casos de criança, de bebezinhos que segura a mão da gente e que levar a mão da gente na boca, que já aconteceu isso comigo. Não, já com certeza, sim. E essa parte porque é a fase da oralização, porque eles pegam, olham, amassam, passam para outra mão, e aí o próximo passo, observa essa sequência, põe na boca. Né? Então, assim, se ele pega a sua mão e às vezes um processo de nascimento de dente, está irritado, nervoso, ele vai querer morder alguma coisa ali macia que pode ajudar a aliviar a dor um pouquinho. E a criança não tem senso nenhum de responsabilidade. Quem tem que ter é a gente que está próximo. Eu tenho alguns pais que eu oriento eles, vira o chato. Né? Fica o chato, porque depois quem sofre lá com a gente é isso. E a história, gente, é sempre a mesma. Quando a gente vai fazer anamnese lá no hospital, pergunta assim, o que aconteceu? Eu bloqueei visita, mas fulano de tal foi lá com a filha e eu vi que a filha estava escorrendo o nariz um pouquinho. Aí deu 3, 4 dias, o bebezinho começou com síndrome de bronquiolite. Então, sim, são coisas que é evitável, né? São raros momentos que talvez uma doença terminal de um parente, aí tudo bem, você se equipar todo, deixar essa criança ser vista, mas são raros os momentos que são necessários esse contato com a criança antes. E hoje nós temos meios para tudo, videozinho, videochamada, você consegue ver a criança antes de precisar de ter esse contato, né? Muito próximo. Portanto, papais e mamães, sejam chatos, né? Passe por arrogante, passe por mal educado. Mas proteja seu filho. Mas proteja o pequeno, viu? E a função é dos pais, né? Isso aí não tem como a gente... Eu coloco mais a função no pai até. Fala assim, a mãe está sensível, ela não vai ter capacidade, às vezes, de negar, de achar ruim. E você vai ser o chato. Fala com ele, a função é sua, eu jogo para cima do pai. Fala, você resolve isso. Correto. Não deixa na mãe. A mãe já tem muita preocupação. Amamentar é uma delas que ela tem que dedicar bastante. Verdade. Doutor Kesley, a gente podia fazer mais perguntas aqui. Só ressaltar aqui, a Gilma Teixeira, nosso ouvinte, falou que ela sofreu isso com o netinho. O netinho teve uma bronco, né? E foram dias, assim, muito, né, angustiantes e sofreu muito. Toda a família sofre, né? Não, é terrível, porque quem sofre é quem está próximo, né? Aquele, às vezes, que visitou lá, às vezes ele nem fica sabendo que a criança internou. E é difícil quando você trabalha com uma doença que você não consegue tratar. Você consegue dar o suporte. É meio que eu fico assim, você está na lama, mas você tem que sair. Eu jogo uma cordinha para você aqui, mas se você não segurar e não pegar ela, eu não consigo tirar daí. Então, assim, com casos, gente, de óbitos, né? Então, assim, você perdeu uma criança saudável, e não sei se todos já perceberam, bronquiolite normalmente não pega magrinho, ela gosta de menino gordinho, fortinho, né? Então, assim, quando você perde uma criança por isso, você fala assim, nossa, Deus, a menina bem, desenvolvendo, tudo imagino beleza. O senhor nesse lugar, né? Nossa, eu sou pai, então, assim, dói o coração da gente ficar remoendo isso, e a gente não esquece o rostinho deles quando isso acontece, porque a gente fica de mão atada, a gente tenta de tudo que é possível a gente tenta, mas não sei se perceberam, quem já teve a questão do bronquiolite, o catarro ele é uma liga, e a gente não consegue tirar isso com facilidade, e a produção é absurda. Então, assim, o melhor mecanismo não pague para ver, evitar, prevenir, fica com seu filho quietinho em casa. Eu sei que tem a parte, eu sou cristão, então tem a parte da igreja que a gente fica doido querendo ir. Não é um momento agora, é um momento de esperar, deixa a poeira abaixar, daqui a pouco esse frio acaba e a gente pode
voltar. Fica tranquilo que o Papai do Céu lá em cima não vai ficar chateado se você não batizar agora recente. Espera um pouquinho mais, o processo todo passar, depois você vai lá batizar que ele está abençoado. Já diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. Sempre. Dr. Kessler, obrigada, viu, pela sua participação. Nosso tempinho esgotou, infelizmente. Eu mas que aqui, ó, agradeço. as portas estão abertas, né, para você voltar, informar a população, sempre importante. Foi um prazer, e todas as mamães aí, feliz Dia das Mães. Deus venha abençoar vocês nessa jornada aí, que do pai o pai tem uma função boa, mas a mãe ela tem uma função diferencial na vida da criança. Sim, é Muito verdade. Bem. Então, a todas as mães, nossa homenagem aqui do Redação Tropical, que vai ficando por aqui, volta na segunda-feira às 9 da manhã, né, Mayra? Isso aí. Isso aí. Para as mamães e papais, não deixem beijar o seu pequeno, nem pegar na mãozinha, nem pegar no pé. O doutor falou, tá? Assinou embaixo. Tá? E eu sou chato mesmo, falo isso o tempo todo, porque tem que proteger o pequeno. Vamos lá. Vem aí o Bom Dia Tropical. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito